relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que nos brindou com um importante também instrumento que hoje dá também suporte aos trabalhos e às atividades da Comissão de Anistia no Ministério da Justiça nesse processo de reparação do Estado brasileiro. Saudar também o Carlos Alves e todos que estão aqui conosco na mesa, né, e a todas e todos os cidadãos que se fazem aqui presente e os que têm a oportunidade de nos acompanhar por essa transmissão, nesse também importante mecanismo que o Senado proporciona à nossa população do acompanhamento das suas atividades legislativas. O tema, ora proposto à discussão, vem desde muito em excelente momento, excelente hora e excelente oportunidade. O combate nacional, um dia de combate nacional ao crime de tortura, ela é relevante e imperiosa ao Estado brasileiro. Lembremos em digressões passadas que a tortura ela é um estado perene, digamos assim, em nossa sociedade. E um estado perene que vem desde, como diria o professor Luciano Maia, hoje procurador da República, dos Direitos Humanos, subprocurador-geral da República, e que em seus ensinamentos na Faculdade de Direito, quando das suas aulas que a nós ministrava, ele já falava que a perpetração de violações e a perpetração do instrumento de utilização da tortura enquanto instrumento para a aquisição de informações e ou para a consolidação dos sacrifícios e imposições de ditames, ela se pereniza e vem desde os indígenas. Então, as agressões aos indígenas, o período de escravatura, que o Brasil passa e que o Brasil permeia, não é? Então, não é novidade no Estado brasileiro se falar em tortura. É imperioso também que nós façamos aí por dever de ofício, e creio que o André também traçará uma linha tênue nesse comparativo, como nós não poderíamos deixar de fazer, né, principalmente nessa indagação de por que a Comissão de Anistia se fazer presente em representação ao Ministério da Justiça numa atividade em que nós estamos falando de tortura. Não é nada mais dignificante ou nada mais respeitoso, não é, do Ministério da Justiça em termos aqui a representação da comissão, que é o instrumento de Estado, o mecanismo de Estado que cuida hoje da proliferação e da dimensão dos instrumentos e dos mecanismos da recomposição da memória, da verdade e da justiça no Estado brasileiro. E não podemos deixar de fazer essa ressalva que, embora a tortura seja essa prática perene e estabelecida e um instrumento de atuação ou de sobreposição de ideias através do sacrifício corporal, no período da ditadura militar, da ditadura civil-militar, em que é instituída, digamos assim, a instrumentalização, a imposição da tortura como um instrumento, um mecanismo oficial do Estado a fim de compor as suas redes de informações através de elementos da tortura, não é? São reiterados, e aqui eu saúdo o seu Belmiro, o seu Zé Bezerra, dois defensores das torturas e dos elementos e das práticas brutais cometidas pelo Estado brasileiro contra, e especialmente, em particular, contra militares que se opuseram ao regime, que tiveram a coragem e a ousadia de dizer não àquele estado de coisas e àquelas atrocidades cometidas, muitas delas instrumentalizadas e guiadas pelo elemento da tortura. Era a imposição e a sobreposição, como diria Foucault, da cultura do medo.
né, onde em sua magistral obra O Vigiar e Punir, ele vem e transcende todas aquelas narrativas em que o elemento de tortura ele era o princípio basilar da sobreposição e o crime e o castigo, né? O castigo era a mola mestra das imposições, em que paulatinamente isso vem se sucedendo nos séculos nos séculos 17 e 18 na França, e se restabelece, né, segundo os ensinamentos de Foucault, nessa transição em que o castigo corporal, a tortura, ela devia ser, digamos assim, substituída pelo sistema presidiário, pelo sistema prisional, e de forma em que o Estado passaria apenas a vigiar e a tomar de conta num princípio e num indicativo de que as nossas sociedades ou aqueles que cometeram um crime, né, para traçar uma parcela e um recorte mais específico com relação às imposições de tortura, dentro desses elementos cognitivos em que deveria existir, a partir de então, a partir do ilusionismo e a partir da Revolução Francesa, a substituição e a humanização de todas as pessoas, de todos os atos e de todos os gestos, não é? Então, onde sobrevém a necessidade de dignificação da pessoa humana e de que sejam tratadas as pessoas na sua essência, e que o corpo em si, ele deixaria de ser ou deveria deixar de ser aquele elemento preciso à aquisição de informações e à sobreposição ou à imposição de verdades que são abstratas e que são tidas do torturador, e que ele quer transparecer ou fazer com que o torturado ele conte, narre, diga ou acate as suas versões daquilo que ele acha que deve ser imposto. E falar nesse período de ditadura militar, falar em tortura, falar nesse conjunto de narrativas, ele é essencial também nesse momento, né? Um momento em que, nesse paralelo, nós vivemos hoje um estado de coisas que se repete, não é? Então, desde o rompimento da ditadura, né, e vale ressaltar, senador Teomário, que o Brasil, dos países em que sofreram ou passaram pelos regimes ditatoriais, é o único país, se falando em Américas, em que a tortura ou os indícios da utilização e a permeação da tortura, ele sofreu aumento. Em todos os outros foram tidos elementos de consecução e elementos de condução estatal no intuito de se diminuir a tortura. Embora, desde a Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, a tortura já seja imensamente combatida, embora em 1984 tenha havido o Tratado Internacional de Combate à Tortura, embora em 1989 o Brasil tenha aderido a esse tratado e tenha absolvido enquanto legislação, embora em 1997 o Estado brasileiro tenha, sim, implementado uma lei que estabelece a tortura como sendo crime punível com pena, embora o Estado brasileiro ele esteja dando passos e dando inícios, o Estado brasileiro ele não cumpriu ainda com um papel essencial, o que, ao nosso ver, faz ainda transcender a violência e a tortura dentro dos instrumentos ainda autoritários, em parcelas autoritárias do Estado brasileiro, no sentido em que nós não conseguimos avançar no item princípio de que o crime de tortura ele é um crime punível. Infelizmente, quando do julgamento da ADPF 153, senador Paulo Paim, o Supremo Tribunal Federal entendeu a lei de anistia como um grande acordo feito por todas as partes, e que todos os crimes ali cometidos e toda a tortura que foi cometida contra os cidadãos brasileiros, ele foi levado à condição de um acordo e de uma amnésia absoluta. E nós não punimos ainda os nossos torturadores. E
essa falta de punição, ela é um elemento crucial para que essa violência, né, dentro dos sistemas e dentro dos aprendizados e dentro dos próprios exemplos que o Estado ele permeia e estabelece entre as pessoas, no sentido de que há de se dar o exemplo, e o exemplo de que a tortura ela é um ato punível, ele não foi dado. É preciso que nós avancemos nesse ponto. É imperioso que nós tiremos essencialmente dos papéis todos os acordos, todos os pactos que estão firmados e que avancemos nessa possibilidade e nesses instrumentos. Né? A Comissão de Anistia, desde o julgamento dessa DPF, ela vem clamando à sociedade brasileira, clamando ao Estado brasileiro de que é imperioso e é crucial que nós avancemos também nesse ponto. Por isso é saudável, é salutar, é importante e é inexcusável que todos nós, nesse dia de hoje, apoiemos imensamente e não fiquemos apenas nesse apoio para que seja mais um dia, para que seja apenas mais uma lembrança, mas para que efetivamente, a partir desse dia, a partir dessa audiência pública, seja estabelecido sim um Dia Nacional de Combate à Tortura e que seja sim permeada a nossa sociedade, que nós consigamos avançar nessa dimensão. Não é saudável, não é salutar que após 30 anos do pacto firmado em 1984, 80%, digo 80% dos cidadãos brasileiros, eles acusem ou eles digam que têm enorme, imenso e imensurável medo de ser sequer investigado, de ser detido ou de se apresentar a qualquer órgão da nossa estrutura policial com medo de ser torturado, com medo de sofrer tortura. É preciso que nós reparemos todos esses erros, é preciso que nós efetivamente implementemos uma política de Estado no intuito de que exemplifiquemos também e retomemos essa luta de que temos sim que restaurar, restabelecer, reimplementar as discussões ante aos crimes de tortura, ante aos crimes bárbaros praticados no período da ditadura, a fim de que tenhamos hoje, dentro da sociedade, para aqueles cidadãos, para aqueles brasileiros que exercem essas funções, que eles tenham sim um parâmetro de que o Brasil, o país, a nossa sociedade, ela está de acordo, ela está de olho e ela não aceita a tortura como algo que seja praticável, mensurável e palpável a um Estado democrático de direito. Eu gostaria de saudar imensamente a iniciativa do senador Randolph, que propôs esse projeto, e a oportunidade e a iniciativa desta Comissão de Educação no intuito de trazer essa discussão e possibilitar que o Estado brasileiro, que as pessoas e que os cidadãos estejam também tendo a possibilidade de se manifestar e oportunamente de conhecer esses trabalhos legislativos. Eu creio que eu estourei em 1 vez e meia o tempo que foi dado. Peço desculpas a todos os componentes da mesa e agradeço a possibilidade de estar aqui presente. Muito obrigado e bom dia a todos. Muito bem. Quando a causa justifica, sem nenhuma dúvida, né, senador Paim, quero registrar também a presença do senador Lazier, mas antes de a gente passar ao próximo convidado, vamos ouvir o senador Paim. Senador Telmário Mota, de forma muito rápida, primeiro cumprimentar a Vossa Excelência. Vossa Excelência, de fato, é um militante dos direitos humanos e consegue se dividir em inúmeras comissões, inclusive sempre presente naquela que eu presido, que é a CDH, que nesse momento está tendo uma audiência pública, meu querido Carlos Moura e todos os convidados que estão aqui conosco nesse momento. O senador Cristóvão está lá presidindo para mim. Olha a minha parceria com o PDT aqui. E o Lazier já combinamos, eu e ele aqui também, como é que vamos fazer. Isso já é um bom sinal, hein? Parece um prenúncio. O senador Cristóvão está lá presidindo. É o combate à intolerância religiosa.
Estão lá todos os segmentos religiosos, Umbanda, Candomblé, OAB, CNBB, OAB como entidade de direitos humanos, naturalmente, a CNBB, pastores evangélicos, fazendo um belo debate, e eu me comprometi, porque queria vir aqui, e depois retornar lá, para que o senador Gustavo também possa ir para as outras comissões. Mas eu queria mais, senador Temário, sei que sob a sua relatoria, e faz a instrução desse projeto via uma audiência pública. Nós sairemos aqui com o projeto aprovado no momento adequado, naturalmente, depois de todo o debate que faremos aqui na sociedade. Porque não é só aprovar o projeto, é mostrar a importância do projeto, essa data de 14 de julho. E o senador Rodolfo, parceiro nosso de todas as horas, eu fico feliz de ter sido iniciativa dele, por tudo que ele tem representado também, junto com nós todos, aqui na casa. Eu gosto muito daquela frase, que é uma frase, pode dizer que é carimbada, que é clichê, mas não importa. Ditadura nunca mais, tortura nunca mais, viva a democracia, viva a liberdade, viva a justiça, e que seja dado aos homens e mulheres o direito de viver com qualidade de vida, com dignidade. E tortura é um dos crimes mais hediondos que a gente possa imaginar. E a Comissão da Verdade cumpriu um papel fundamental e continua cumprindo nessa perspectiva de que a gente possa um dia sonhar, nós que somos militantes de direitos humanos, que tortura não tem em nenhuma parte do mundo, né? A gente fica chocado quando vê, por exemplo, e eu vim agora dessa outra audiência, meu querido Moura, onde relatos lá, pela opção religiosa de matriz africana, cidadão se queimado, outros torturados, outros incendiados a sua casa. Todo tipo de tortura tem que ser condenado pela dureza e a firmeza da lei, de forma mais radical, eu diria, e intransigente. Tortura, a gente não quer em hipótese nenhuma. Que viva a liberdade e a democracia. Uma salva de palma forte a essa mesa e à Comissão da Verdade e àqueles que tiveram essa proposta. Eu vou lá e prometo voltar aqui. Já combinei aqui com o meu amigo gaúcho Lazier Martins, que tem sido uma grata surpresa para todos nós aqui. Sabe que esse time novo que chegou, permito que eu diga isso, porque ele é do time novo, o Temário. Quando terminou as eleições, a gente está bem arrumado. Vai uma turma de reacionário para lá que tu vai ver só. E para alegria minha, eu diria que quase 100% dos novos que chegaram têm uma posição progressista, ativa, permanente, comprometida, tanto que hoje, se perguntarem para mim qual é a casa do povo, eu sempre digo que é o Congresso. Mas, se mandar eu escolher entre a Câmara e o Senado, eu diria que a casa do povo é o Senado. E vocês estão fazendo essa diferença. Essa turma nova que chegou, não vou citar o nome de um por um, você sabe, é uma turma de uns 20 e que chegaram muito bem. E que são parceiros em momentos como esse, que dá alegria de estar no parlamento, apesar de todo o desgaste que a política tem hoje. Tivemos retrocesso na Câmara. Perdemos, sim, mais que a metade da bancada comprometida com as causas sociais. Mas no Senado, nós avançamos. E você, Temário, é um símbolo disso, junto com o senador Lazier Martins. Obrigado, senador Paim. Uma salva de palmas, senador Paim. Ele, sem nenhuma dúvida, ele que é a grande simbologia de toda essa... que se diz respeito a direitos sociais, a avanços sociais, a conquista. O senador Paim é lembrado e é um marco. Eu me sinto honrado de fazer parte dessa casa e encontrar aqui Vossa Excelência, tem sido um grande balizador em todos os sentidos. Eu procuro chegar cedo aqui para ser o primeiro. Ontem eu cheguei 8 e pouco, ele já tinha batido o ponto. Já estava a marca dele lá no plenário. Mas eu vou passar a palavra ao senador Lazier, depois que antes de nós passar para o próximo convidado. Bem rápido. Não, só para dizer também, cumprimentando a mesa, que na matéria da Comissão da Verdade, e que nós votamos também num projeto igualmente do senador Randolph, nós fomos um número inferior na votação e por isso perdemos. Nós queríamos fazer esta restrição à anistia e buscar a penalização aos torturadores, mas lamentavelmente não conseguimos. E lamentamos até hoje que tenham ficado impunes, né? Então era só esse adendo que eu queria fazer. Muito obrigado. Obrigado. Eu queria aqui também registrar que essa audiência
que está tendo lá na CDH, ela é uma tortura, né, aos tempos, ao avanço, como foi de pessoas aí, né, queimadas, e que realmente a gente lamenta profundamente. Mas antes de ouvir o próximo convidado, eu queria aqui fazer um registro. O José Bezerra da Silva, que está ali presente, ele é advogado, ele representa a Associação dos Militares Perseguidos pela Política, a ASPAM, do Rio Grande do Norte, a Associação dos Praças da Aeronáutica do Rio Grande do Norte, a ASMAN da Bahia, a Associação dos Militares Anistiados da Bahia, a Associação dos Militares Perseguidos Políticos de Goiás e também de diversos perseguidos políticos e torturados dos estados brasileiros de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Minas Gerais, Paraíba, vem aqui perante essa comissão. Ele dirige um ofício ao senador Romário, que é presidente da casa, dando a sua contribuição e também aprovando essa data, oferecendo depoimentos aqui de forma forte, inclusive seu, com DVDs e tudo. Nós não vamos receber isso aqui e na hora que a gente for levar o relatório para aprovação, nós vamos catalogar aqui essas suas proposições, esses depoimentos, essas coisas, para realmente exemplificar mais ainda. E muito obrigado pela colaboração. E quero também dizer o seguinte, ele fala aqui desse Dia Internacional. Na verdade, o Dia Internacional existe, que é dia 26 de junho, né, o Dia Internacional contra a Tortura. E que está sendo proposto pelo ilustre senador Randolfo Rodrigues é o dia 14 de julho, que é o Dia Nacional, que é um dia que não é, como foi dito aqui, um dia simbólico, um dia de lembrança, não. É um dia de se marcar políticas públicas contundentes no sentido de evitar essas barbáries que aconteceu aí, que acontece no dia a dia. Como bem disse aqui o Vinícius, ele começou no regime militar, mas que hoje, dia a dia, a gente está vendo de forma covarde, porque o torturador ele é covarde. Ele tem essa característica, né? Ele tortura porque ele se aproveita de um momento do anonimato. Ele ali se sente anonimatamente, né, naquele momento, seja ele qual for. E a gente vê aí vídeos. Ontem mesmo eu vi um vídeo de alguns policiais espancando de forma covarde uma pessoa que está sentada para depor, o policial vem por trás, senta ali a bufetada e tal. Então, a tortura ela tem diariamente, principalmente nos presídios, nas delegacias, né, os militares e tal, e às vezes com a conivência da sociedade, porque a sociedade acaba vendo que ele é bandido, então tem direito de apanhar. Não, ele é ser humano, tem o direito, a lei protege, ele tem que ser julgado, ele tem que ser analisado, né, de acordo com a legislação, de acordo com a lei brasileira. Então, o nosso próximo convidado agora a ter o uso da palavra é André Saboia Martins, secretário executivo da Comissão Nacional da Verdade. André, com a palavra. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a Comissão de Educação do Senado por essa iniciativa, agradecer por essa oportunidade, saudar aqui a comissão na pessoa do senador Theomário Mota, saudar o senador Lazier Martins, saudar o representante da Comissão de Anistia, Virgínio, Carolina Castro, da Secretaria de Direitos Humanos, Carlos Moura, da CNBB e Ellen Carvalho, da OAB. Agradeço a presença de todos. Eu queria recordar da importância de estar fazendo essa apresentação nessa casa e um fato que talvez tenha ficado já um pouco no passado, mas que é importante salientar, é que a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, a Lei 12.528, do ano de 2011, ela foi aprovada por ampla maioria na Câmara de Deputados e foi aprovada por unanimidade no Senado Federal. Essa é uma virtude que tem essa iniciativa da Comissão da Verdade no Brasil, esse fundamento legal sólido, essa base no amplo consenso social. E nós acreditamos que à medida em que o relatório, as suas recomendações sejam apropriados, lidos pela sociedade brasileira, pelas instituições do Estado, nós poderemos realmente iniciar um período importante de reformas institucionais, de mudança, de transformações, de modo a prevenir e a combater uma série de mazelas, né, que nós enfrentamos, como é o caso da tortura, do crime da tortura. Nesse sentido, é muito oportuna a iniciativa
do senador Randolfo Rodrigues, de criação de um Dia Nacional de Combate à Tortura, e porque nós acreditamos que existe esse dever de combater essas graves violações de direitos humanos, esse crime, e um dever também, não só um direito, né, a recordar, mas um dever de memória, né? E isso é o que nos ensinam, né, os sobreviventes das ditaduras, os sobreviventes dos campos de extermínio da Segunda Guerra Mundial, cuja memória nós devemos honrar. Como já disse aqui o representante da Comissão de Anistia, a tortura é uma realidade, é uma prática muito antiga, que antecede as ditaduras militares modernas, atravessa períodos ditatoriais, democráticos, né? Aqui no Brasil, nós tivemos, antes da ditadura implantada pelo golpe de 1964, nós tivemos um período ditatorial do Estado Novo, né, onde se verificou a tortura, mas também verificamos tortura em períodos democráticos, né? E aqui eu saúdo a presença de um representante, né, o Dr. José Bezerra, representante dos militares perseguidos, e um fato que é recordado no relatório da Comissão Nacional da Verdade, que tem um capítulo específico sobre a tortura, o capítulo 9, né, são as primeiras manifestações de tortura, né, de uma forma bastante ampla, no seio das próprias Forças Armadas brasileiras. E isso aconteceu num período democrático durante a campanha do petróleo. Né? Nós temos militares que faziam campanha para suas candidaturas do clube militar, que faziam campanha em favor da nacionalização do petróleo, foram barbaramente torturados. Isso está muito documentado. Foram feitas denúncias, inclusive, às Nações Unidas na época, né? Temos locais onde houve uma prática generalizada, como a base aérea de Natal, ano de 1952. Então, nós temos esses antecedentes, né? Então, é muito importante, mesmo num período de normalidade democrática, essa constante política pública, essa constante preocupação, né? Porque se nós formos observar como resultou, onde foi construída a política de Estado da tortura, que essa é a característica, é a transformação que a ditadura militar traz. A tortura deixa de ser aquela prática, né, que acontece nas prisões, que atinge prisioneiros comuns, e passa a ser uma política de Estado. Isso significa, né, que tanto a tortura como um método de coleta de informação, de obtenção de confissões e delações, como uma técnica de dominação e controle social, ela passa a ser construída de uma forma consciente, planejada. Recursos orçamentários são destinados para treinar profissionais do Estado, agentes civis, agentes militares, que são instruídos em técnicas psicológicas, técnicas de interrogatório. A tortura, como política de Estado, ela mobiliza o pessoal médico, não só médicos das Forças Armadas, enfermeiros. É uma política muito coordenada e que, no Brasil, graças à abertura dos arquivos, que foi possível recuperar uma parte significativa dos arquivos da ditadura, esse planejamento está muito bem documentado. Nós temos aqui, se puder, eu vou indicar aqui no site, deixa eu ver se eu ligo aqui, se puder, aqui eu consigo baixar. Nós temos aqui no site da CNV, aqui onde tem indicação de tortura, nós temos aí para cada capítulo, nós temos todos os documentos, né, que fundamentam as nossas conclusões. Está tudo disponível online. Aí, por exemplo, se nós olhamos, eu estava falando da questão dos períodos democráticos, toda essa preparação da política de Estado,
implantada pelo regime, ela antecedeu todo um planejamento, toda uma série de estudos que tiveram início logo depois da Segunda Guerra Mundial, tiveram seu apogeu na década de 50, com o Brasil vivendo um regime democrático, né? Nós temos aqui um documento da Escola Superior de Guerra, né? Introdução ao estudo da Guerra Revolucionária, que é dos anos 50, né? Enquanto o mundo vivia uma grande efervescência, alguns países da África, da Ásia, lutavam por sua independência, né? O Brasil, uma parte das Forças Armadas brasileiras, incorporava como doutrina, né, aquilo que os países, as potências imperiais, né, a França, os Estados Unidos, a Inglaterra e outros, né, as técnicas que eram empregadas contra as suas colônias, no Vietnã, na Argélia. Essas técnicas eram estudadas no Brasil, aperfeiçoadas, adaptadas, e depois foram aplicadas por brasileiros contra brasileiros. Isso é um episódio, é uma situação que deve servir a uma reflexão profunda, né? O que leva a que o próprio Estado, né, promova dentro do próprio país práticas que são características do colonialismo, práticas cruéis, né? Eu acho que isso realmente é um motivo, é um fenômeno que deve ser estudado, deve ser conhecido, justamente para que se faça efetivo o lema do nunca mais tortura, nunca mais ditadura, nunca mais golpes de Estado. E sempre acompanhou essa política, né? Essa política de Estado, a instituição da política de Estado, ela se baseia em documentos, mas documentos que na época eram secretos, né? De circulação muito, muito restrita, porque oficialmente a ideologia do regime era liberal, o regime tinha uma Constituição. Então, uma característica também é essa negação sistemática, uma negação sistemática que começou já no ano de 1964. Né? O jornal Correio da Manhã, né? No qual havia vários jornalistas importantes, entre os quais um jornalista que depois se tornou parlamentar, Márcio Moreira Alves, fazia denúncias muito frequentes sobre torturas praticadas logo após o golpe, e essas denúncias foram tão intensas, tão candentes, tão detalhadas, que obrigaram ao próprio ditador Marechal Castelo Branco a designar o seu chefe da Casa Militar, Ernesto Geisel, a fazer uma missão em estados do Nordeste, Ilha de Fernando de Noronha, prisões no Rio de Janeiro e São Paulo, para investigar essas denúncias, né? Ainda que o general Geisel tenha detectado indícios de que essas denúncias eram verdadeiras, né, a opção do regime foi negar, dizer que não, tinham sido excessos pontuais, em alguns casos, que se deviam ao momento daquilo que eles chamavam de revolução. E o mais impressionante é que essa tese dos excessos, que a tortura era um mero excesso, era uma falha individual e não uma política do sistema, esse discurso, a gente pode dizer que permanece de 64 até hoje. Até hoje, esse discurso não foi completamente desmontado e não foi negado, né, pelas instituições do Estado, né? Por isso, essa tortura, que na ditadura militar atingiu um caráter planejado, sistemático, massivo, generalizado, no sentido... Por que generalizado? Porque atingiu todos os grupos sociais, né? Homens, mulheres, militares, civis, estudantes, adolescentes, intelectuais, religiosos, indígenas, militantes do movimento negro, né? Todos os grupos sociais, funcionários públicos. Você tem exemplos, né,
os atingidos da tortura, não existem alguns segmentos que foram mais atingidos, mas a tortura, a morte, o desaparecimento forçado existem vítimas em todos os segmentos sociais. É por isso que se pode falar num caráter generalizado, sistemático, massivo, milhares de vítimas de tortura, né? E você vê pela intensidade, aí aparece muito claramente que muitas vezes não era só um meio, uma técnica para obter informação, confissão, para instruir os processos da justiça militar. Era uma técnica de afirmação de uma forma de dominação de um poder supremo, né, incontestável, de uma intimidação na sociedade. A tortura ela cria na sociedade uma série de patologias, né? Ela faz com que a sociedade tenha medo até de falar da própria tortura, que a tortura seja alguma coisa que acontece num local escondido, uma coisa, né, sobre a qual a sociedade deve silenciar. Esse é um pouco um dos efeitos. Foi por isso que a Comissão da Verdade, ela se deu, cumpriu a sua tarefa legal e colheu vários depoimentos. Ali, se puder clicar naquele botão documentos, aqui nós temos outros documentos, além dos documentos citados no volume do relatório, e no final nós temos vários depoimentos, transcrições de depoimentos. Se você puder clicar ali, depoimentos de vítimas civis, né? Aqui nós temos todas as pessoas que nos autorizaram a divulgar seus depoimentos. Os depoimentos estão aí. Você pode descer para ver a quantidade de depoimentos. Nós temos as transcrições. E aí estão detalhados vários relatos de tortura, né, que a gente coloca isso à disposição da sociedade, porque a Comissão da Verdade, como são todas as comissões, elas têm um prazo limitado para fazer os seus trabalhos, para colher depoimentos e produzir um relatório que ela entrega à sociedade. Agora, a Comissão da Verdade faz parte de um processo de prevenção das graves violações de direitos humanos. Então, muitos desses depoimentos devem ser estudados, devem ser apropriados, já estão produzirão outros conhecimentos, outra reflexão, né, na sociedade brasileira. Voltando um pouco no site, só subindo, ali nós temos um item que se chama Tortura em Instalações Militares. Aqui você pode subir um pouquinho. Nós temos aí, subir um pouco. Subir a página? É isso. A gente tem toda a cronologia dos fatos, todos os ofícios, todos os relatórios, né, nesse esforço que a Comissão Nacional da Verdade fez, né, que se iniciou como requerimento ao Ministério da Defesa, para que as Forças Armadas apurem, forneçam informações como seus próprios instalações públicas, algumas delas instalações públicas e militares, até hoje foram, né, desviadas da sua finalidade de defesa nacional para essa finalidade política e legal da tortura. Então, foi feito todo um esforço baseado num parecer jurídico, né? Você pode subir um pouco. As Forças Armadas instauraram sindicâncias, né? A gente poderia descer um pouquinho, instauraram sindicâncias que não tiveram o alcance desejado pela Comissão Nacional da Verdade, mas mesmo assim a comissão continuou num esforço para que as Forças Armadas reconhecessem. Esse processo chegou ao ponto em que houve de parte dos comandantes, né, uma não negação, quase um reconhecimento de que as violações aconteceram e um reconhecimento pelo Ministério da Defesa, né? Mas esse é um processo que está aberto, né? Nós acreditamos que é um processo civilizatório, é um processo de reconciliação das instituições do Estado com a sociedade, é um processo necessário, né? A parte da reconciliação é o reconhecimento, né, um reconhecimento claro de que esses fatos realmente aconteceram. E aí nós temos, né, aí disponíveis para a sociedade os vídeos
e os relatórios de todas as diligências que a Comissão Nacional da Verdade fez a esses locais e a outros locais. Essas diligências eram feitas com os membros da Comissão da Verdade, com os assessores, acompanhado de peritos e acompanhado de vítimas da tortura, sobreviventes da tortura, que identificavam pormenorizadamente esses locais. A gente pode, se você descer um pouco ali, vídeos de diligência, a gente pode ver um pouco, por exemplo, a visita à base naval da Ilha das Flores. Se clicar ali, vídeos, base naval Ilha das Flores, subindo um pouquinho, aqui. Nós temos aí, você tem com os presos, foi uma coisa bastante difícil, porque era um local um pouco escondido, foi localizada essa casa, que era atrás do morro, dentro dessa base naval, é a chamada Casa dos Oitis, onde funcionavam os interrogatórios de presos políticos. E aí vocês podem ver um pouco como era a dinâmica desse reconhecimento. Inclusive, o pessoal... Membros da Comissão da Verdade, testemunhas, pode parar. Só para dar um exemplo, eu não quero ultrapassar muito o meu tempo. Isso tudo está documentado, está à disposição da sociedade, a informação pública, a informação de interesse público, está à disposição para iniciativas que são necessárias, da transformação desses locais em lugares de memória, para que isso seja utilizado em materiais didáticos, que faça parte dos currículos escolares sobre a história do Brasil, ciências sociais, que seja estudado nas universidades. Nós acreditamos que isso é parte de um processo para que a sociedade brasileira possa viver na plenitude da democracia, da vigência dos direitos humanos, sem o flagelo da tortura, e que as pessoas tenham direito de viver sem violência e sem medo. Muito obrigado pela oportunidade.